Bom dia, crianças! Vamos continuar nossa aula de hoje, né? E a nossa segunda aula de hoje é Geografia. Nós vamos falar um pouco sobre a transformação da paisagem e as atividades humanas que transformam a paisagem. Então, no início aí, vamos começar na página 16, que fala: as transformações da paisagem são resultado da ação da própria natureza e das atividades dos seres humanos. Observem essas fotografias que elas vão retratar algumas transformações na paisagem causada pela ação da natureza. Então, a primeira fotografia, vocês estão observando aí um deslizamento de terra em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, em 2010. Na segunda fotografia tem um terremoto em Katmandú, Nepal, 2015. E uma enchente em Rio Branco, Acre, no ano de 2015. Então, as pessoas, o ser humano, construíram suas casas e a natureza fez essa transformação. De que forma? Quando choveu, houve deslizamento de terra, foram atingidas aí algumas casas, as pessoas fizeram as suas casas próximos a esses lugares que correm risco de deslizamento. O terremoto, que também é uma ação da natureza, que ocorre e destrói milhares de casas. E também a enchente, que é o que ocorre muito aqui também no nosso país. Essa enchente no Rio Branco, que deixou várias casas embaixo d'água. O rio enche muito e aí chega a transbordar para as cidades. A paisagem do bairro onde você mora já passou por alguma modificação causada pela ação da natureza? No meu bairro, sim, Porque o meu bairro é um bairro que não é asfaltado e todas as vezes que chove as ruas ficam bastante esburacadas. Não são situações tão graves como essas que a gente acabou de ver, como um deslizamento de terra, como um terremoto, como uma enchente. Mas são situações simples, Algumas modificações básicas causadas pela natureza. E no bairro de vocês, crianças? Na página 17, atividades humanas transformam as paisagens. Os seres humanos ocupam diferentes paisagens da Terra e é por meio do seu trabalho transformam-se para atender às próprias necessidades. Ao construir casas, prédios, ruas, estradas, pontes, plantar e outras atividades, as pessoas utilizam os lugares de diferentes maneiras e constroem novas paisagens. Observem essas outras fotografias, que elas retratam algumas paisagens que foram formadas pelo trabalho do ser humano. A paisagem rural ou do campo se caracteriza pela presença de plantações e criações de animais. Geralmente, nessas paisagens, as moradias são distantes umas das outras. Então, nas paisagens rurais ou do campo, que nós chamamos, vocês conhecem essas casinhas da roça, de fazenda, Que as casas são uma distante da outra, mas porém formam um bairro. E essas paisagens se caracterizam pelas presenças de plantação, criação de gado, Criação de animais. Então, vocês podem observar aí na página 17, a imagem de uma plantação rural, E também de criação de animais. Na página 18, nós vamos falar sobre a paisagem urbana. A paisagem urbana ou da cidade se caracteriza pela presença de casas, prédios e outras construções próximas umas das outras. Nessas paisagens há grande movimento de pessoas e veículos. Então, vocês observaram aí dois tipos de paisagem, Que é a paisagem urbana e a paisagem rural, que no caso seria a paisagem do campo ou da cidade, que tem características muito diferentes, Vocês viram aí algumas características das paisagens do campo e também da cidade. Agora vocês vão responder essa atividade que nós começamos aí na questão 1, que fala que com um lápis de qualquer cor você vai pintar os elementos que formam as paisagens rurais, mostrada na página 17. Então você vai ver, a paisagem rural tem árvores, então você vai pintar. Tem prédios? Não, então não é para pintar. Então vamos fazer tudo isso pintando somente a paisagem que forma a paisagem rural.
Na segunda questão, vocês vão classificar os elementos que vocês pintaram na atividade anterior em naturais e culturais. Por exemplo, os elementos naturais que vocês observaram aí na página 17, nós podemos ver que tem as árvores, né? As graminhas, o céu. E os elementos culturais, tia Joilma, são as pessoas, a cerca, né? Que foi o que as pessoas fizeram, casas. Então, vocês vão apenas escrever aí os elementos naturais e culturais, tá? Terceira questão. Observe novamente a paisagem urbana mostrada na página 18. Em seguida, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Tá, vocês vão marcar V e F. A paisagem urbana de Vitória é formada apenas por elementos culturais? Você vai dizer se é verdadeiro ou falso. Os elementos naturais e culturais formam a paisagem urbana de Vitória? Você vai dizer se é verdadeiro ou falso. E aí você vai ler as 4 alternativas e dizer se é verdadeiro ou falso. Quarta questão. Com um lápis de cor de qualquer cor, pinte a resposta correta para cada questão. A paisagem rural se caracteriza pela presença de plantações e criações de animais ou pelo intenso movimento de pessoas e veículos? Então, você vai pintar somente a alternativa correta. B. Na paisagem urbana, as moradias são distantes uma da outra ou próximas uma da outra? C. A paisagem do bairro onde você mora pode ser classificada como paisagem rural ou urbana? Quinta questão. Complete a frase a seguir justificando a resposta que você coloriu no item C. Você vai dizer aí se o seu bairro era rural, né? Ou urbana, se a paisagem do seu bairro era rural ou urbana. E vai completar. A paisagem do lugar onde moro é... Se for rural, você vai dizer por quê que é rural, né? Porque tem poucas pessoas, porque as casas são distantes uma da outra. E se for urbana, você também vai dizer o porquê. Na página 20... Observe as ilustrações, elas retratam a mesma paisagem em tempos diferentes. Em seguida, pinte cada uma delas. Então, a ilustração A é a mesma paisagem da ilustração B, só que a ilustração B foi algum tempo depois. Vocês já perceberam que já teve uma modificação aí feita pelo ser humano. Então, que elementos predominam na paisagem retratada da ilustração A? Escreva o nome deles. Na página 21... escreva o nome dos elementos presentes na paisagem retratada da ilustração B. Converse com os colegas e o professor sobre a seguinte questão. Que semelhança e diferença há entre a ilustração A e B? Agora, observe e pinte a paisagem retratada das ilustrações C e D. Crianças, na página 22, né? Continuando nossa atividade, diz: o que aconteceu com a paisagem retratada na ilustração A, B, C e D? Então, vocês vão observar aí que no decorrer do tempo o ser humano transformou a paisagem, tá? E por que o ser humano transforma a paisagem? Eu acredito que seja para melhorar o modo de vida do ser humano e concretizar um lugar que atenda todas as necessidades, né? Vocês podem ler aí um pouco do Saiba Mais, que fala sobre a plantação de cristâmeos em Holanda, São Paulo. E em seguida nós vamos responder a página 23. Observe essas fotografias. A cachoeira Véu da Noiva, na Chapada dos Guimarães, a plantação de eucalipto, uma plantação de girassol e a quarta é uma onça no município de Paconé, em Mato Grosso. Observando as fotografias, é correto afirmar que as paisagens 1 e 3 são formadas apenas por elementos criados pela natureza. As paisagens 2 e 3 só existem por causa do trabalho do ser humano. As paisagens 2 e 4 são formadas por elementos construídos pela natureza. Ou todas as paisagens são elementos naturais e culturais. Então, vocês vão marcar a alternativa correta, tá bom? É só uma alternativa. Essa foi a nossa aula de geografia. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, chama a tia Joilma, tá? Beijão, crianças!